Então, vou falar um pouco primeiro sobre as redes de distribuição quântica de chaves, um pouco sobre o mercado que há ou que virá a haver, e que nós, enfim, pensamos que virá a haver, um pouco a nossa perspectiva sobre isto e o nosso envolvimento em projetos que a KD. Bom, relativamente ao Quantum Key Distribution, o nível mais alto que nós podemos mostrar para uma arquitetura de Quantum Key Distribution é isto. Portanto, nós temos a Alice e o Box, são dois equipamentos com capacidade quântica. Nós temos ali aquele preto que está ali atrás da cadeira. E estes equipamentos, na verdade, são suportados por duas ligações. Tem uma ligação quântica, aquele quantum channel pode ser, por exemplo, uma fibra óptica, pela qual são transmitidos fotões, ou pode ser um satélite, ou pode ser, em vez de ser uma fibra escura, pode ser um comprimento de onda numa fibra óptica, ou um comprimento de onda num DWDM, numa fibra comutada. E é por aí que passa, enfim, a entropia da ligação quântica. E depois temos um canal clássico que serve para suportar todo o processo, toda a negociação, enfim, o que permite que depois, do lado da Alice e do lado do Bob, possam surgir, digamos assim, as chaves simétricas que vão alimentar aplicações nos dois extremos. Tipicamente, por exemplo, uma aplicação de cifra, que nós temos nas duas pontas a cifrar qualquer tipo de informação. E isto é a base com que nós trabalhamos. Mas vir desta base para uma rede, o caminho é mais ou menos evidente. Ou seja, nós não temos só uma Alice e só um Bob, temos muitas Alices e muitos Bobs. Temos algumas limitações. Por exemplo, se nós tivermos isto implementado sobre fibras ópticas, a ligação quântica lida com coisas muito, muito fraquinhas, não é? São fotões que nós estamos a passar. Não é um laser que está ali cheio de força a ser transmitido para o outro lado. E, portanto, isto são no máximo algumas dezenas de quilómetros. E, portanto, para nós vencermos uma distância maior, temos que colocar vários segmentos destes e temos que colocar nós pelo meio, que nós chamamos de trusted nodes. Para conseguirmos ter uma rede, e para conseguirmos ter uma rede resiliente, também temos de ter caminhos alternativos. Temos que ser capazes de integrar esta rede com as outras redes que a suportam de alguma maneira. Por exemplo, eu tenho que ser capaz de esta rede integrá-la com a rede DWDM se eu tiver a usar o DWDM para transportar os sinais quânticos. Por aí além, não é? Quanto à parte do canal clássico, isto é simples, é um canal de P. Não há, é tecnologia muito bem dominada e não tem grandes requisitos aqui, não é? Quanto ao canal quântico, a coisa é de facto mais complicada, não só pelas características físicas que este canal quântico tem que ter, como depois pelas características da rede que nós temos que lhe dar. Portanto, aí temos um desafio muito maior. E esse desafio, posto de outra maneira, portanto, o que nós temos é precisamos ter uma coisa que suporte vários vendors, e cada equipamento que temos ali é de um vendor. Nós já vamos ver que já há uma série de vendors de equipamento que é KD. Tem que ser escalável, portanto eu tenho que ter uma rede onde possam surgir novos nós, onde eu possa retirar nós, novas ligações, caminhos alternativos, onde eu possa escolher caminho, onde eu possa inclusive criar novos serviços. Tem que ser gerível, tem que ter uma gestão centralizada e tem que ser gerível de uma maneira moderna, digamos, baseada em modelos standard com que nós possamos lidar de uma maneira fácil. Tem que ser integrada para trabalhar em conjunto com outras redes. Tem que ser interoperável com outras redes do mesmo género também, obviamente, não é? O professor Armando falou aqui de uma infraestrutura quântica nacional portuguesa. É claro que esta infraestrutura vai ser feita à partida de forma a poder interligar-se a outras infraestruturas quânticas. Portanto, tem que haver aqui interoperação entre elas.
E o paradigma que nós encontramos para, enfim, para responder a estas questões é o paradigma do SDM. Portanto, é uma separação muito clara entre um plano de dados e um plano de controle, um controle centralizado e gestão centralizada de uma forma lógica. E essa é também a abordagem que é seguida pelos standards. E os standards começam a surgir, já estão a surgir há alguns anos, e, por exemplo, a série do ITU-T, são 3800, toda a série 3800, diz respeito às comunicações quânticas e diz respeito, alguns desses documentos dizem respeito, em particular, à forma como se constrói uma rede de comunicações quânticas baseada em SDN. E esta é uma rede, é basicamente uma rede por camadas em que nós temos aqui, no fundo, nesta camada azul, se eu conseguisse apontar, era bom. Consigo. Temos nesta camada azul aqueles módulos de QKD, não é? Que estão ligados através de links. Ali no meio, estou aqui a mostrar 3 nós, ali no meio está aquele transdutor que eu referi há pouco, não é? E, portanto, eu tenho troca de chaves entre módulos, tenho troca de informação, digamos assim, entre os módulos quânticos. Sobre estes módulos quânticos, eu tenho um módulo de gestão de chaves. É claro que eu, tendo ali módulos quânticos, aquele par da esquerda, faz algum tipo de troca entre eles, o módulo da direita também faz algum tipo de troca entre eles, mas o que eu quero, de facto, aqui, é trocar chaves entre aquela aplicação que está lá no topo à esquerda e a aplicação que está no topo à direita. Portanto, eu tenho que ter aqui uma camada de gestão de chaves que me permita gerir as várias ligações parciais e transportar uma chave de forma segura desde a origem até ao destino. E depois uma camada de controle comum que está ali evidenciada por aquele que o KDN controla. E acima disto, obviamente, a tal camada aplicacional, que é quem vai consumir, que é quem vai ser o cliente de um eventual serviço de fornecimento de chaves baseada numa tecnologia quântica. O ITU-T está a fazer uma abordagem top-down a isto, portanto, o ITU-T estabeleceu esta arquitetura básica, está a entrar nela e está a detalhá-la. Está a detalhá-la, por exemplo, aqui temos, não vou entrar nisto, obviamente, mas o ITU-T está a detalhar cada uma destes aspectos funcionais, cada um destes interfaces dos vários módulos que descrevem o nó quântico. E já, por exemplo, no Etsy, a abordagem é completamente diferente. E no Etsy o que temos é uma descrição de uma arquitetura em termos de grandes módulos, e aquilo que temos ali do lado esquerdo basicamente é o nó, que é KD, e que tem basicamente aqueles 4 elementos. Tem o módulo quântico, tem o módulo de gestão de chaves, tem o agente SDN, que na verdade é o agente que depois vai falar com o controlador, que é centralizado, e tem a aplicação, que é quem vai ser o cliente disto tudo, que é quem vai pedir chaves. E depois o que o Etsy faz é, na medida daquilo que é necessário, vai definindo standards para estes interfaces e vai resolvendo, numa perspectiva bottom-up, os vários problemas que surgem nesta arquitetura básica. E, por exemplo, para os interfaces onde é feita a extração de chaves, há um documento standard, até há dois, que é o 004 e o 014, para o estabelecimento do modelo de standard para o interface de controle SDN ao QKD015, para a orquestração ao QKD018, por aí além. Ainda não há muitos documentos destes, estão aqui 3, provavelmente os mais importantes e mais avançados, mas eles vão surgindo, e estão a surgir a bom ritmo, digamos assim. Estas coisas estão a mexer rapidamente. Eu vou mostrar aqui, assim, muito por alto,
como é que este processo ocorre. À parte, todos os processos que temos aqui têm a ver com SDN, por exemplo, como é que um nó ou como é que um device se vai registrar na rede, como é que o controlador vai obter informação sobre toda aquela topologia. Enfim, não vamos falar nisso, nunca mais saímos daqui. E são aspectos que são de SDN, são de Software Defined Networks. O que é muito específico aqui do Quantum Key Distribution é como é que nós, em função de uma aplicação que pede chaves, como é que nós vamos desencadear todo o processo que leva a que as chaves sejam entregues. E, portanto, esse processo começa com a aplicação a pedir chaves ao Key Management System. E isto pode acontecer nos dois extremos, não é? Aquelas duas aplicações querem, ou mesmo a aplicação que está em dois locais, digamos assim, querem falar uma com a outra de uma forma segura. E então vão as duas pedir chaves ao Key Management System. E antes disso registram-se, obviamente, vão-se registar no Key Management System, vão abrir uma sessão e vão pedir chaves. O Key Management System o que vai fazer é pedir ao agente SDN que tem lá localmente no nó, ao agente SDN, vai-lhe pedir uma ligação, vai-lhe pedir um caminho para a distribuição de chaves, para a distribuição quântica de chaves entre uma e outra. E isto vai acontecer, obviamente, dos dois lados. O agente depois vai passar ao controlador este pedido, não é? O pedido, e este pedido envolve a origem, o destino e basicamente a qualidade que é necessária. Se eu estiver a pedir, por exemplo, posso estar a pedir uma chave, eu posso estar a pedir um stream de chaves com N chaves por segundo, ou enfim, qualquer parâmetro de qualidade desse género. E o SDN Controller vai, em função da topologia que conhece, vai determinar qual é o melhor caminho entre aquelas duas aplicações. E esse melhor caminho é, enfim, arbitrariamente complexo, não é? Eu posso ter muitos nós lá pelo meio, muitos caminhos alternativos, e o controlador vai determinar qual é o melhor caminho e vai informar cada um dos nós pelo caminho daquilo que ele tem que fazer para fazer o setup daquela ligação. E em cada nó, cada um dos agentes depois vai responder ao Key Management System a dizer-lhe que é informal do caminho que ele tem que seguir, e o Key Management System vai comunicar e além disso o Ethernet Agent também, se for necessário, vai fazer alguma configuração sobre os devices de QKD, se for necessário alguma configuração, obviamente. Depois o Key Management System vai pedir chaves aos devices. Não é? Vai funcionar como cliente do device em cada um dos nós, e para cada um dos devices vai pedir chaves, e com essas chaves vai estabelecer todas as associações que precisa de estabelecer para conseguir para conseguir produzir chaves para aquelas duas aplicações. Eu vou precisar de ter chaves entre o primeiro e o segundo Key Management System, entre um e o outro, e depois entre o segundo e o terceiro. Portanto, vou precisar de ter chaves aqui intermédias e vou ter chaves extremo a extremo. E, finalmente, terminando este processo, o Key Management System vai poder, então, ter chaves ou streams de chaves e vai poder fornecê-las à aplicação. E a aplicação, então, dos dois lados vai ter um stream ou uma chave, conforme tenha pedido, para poder utilizar. E este é o processo de estabelecimento de uma sessão quântica. Quanto ao envolvimento da Altice Labs. Altice Labs não está envolvida em nada de quântico, digamos assim. A Altice Labs está envolvida, sobretudo, nestas questões que têm a ver com o SDN e que têm a ver com esta natureza de rede da distribuição quântica de chaves. E está envolvida, sobretudo, naqueles dois projetos no Discretion e no PTQCI. No Discretion, o Discretion diz respeito é definir e prototipar uma arquitetura SDN que tem a ver, sobretudo, com o contexto de defesa, portanto, um contexto altamente exigente, digamos assim. E o PTQCI
é, como o professor Mando falou, também é já uma implementação de uma infraestrutura quântica para Portugal, onde nós estamos a aplicar, em grande medida, a arquitetura que estamos a definir também no projeto Discretion. E depois, além disso, aqui na Altis Labs, estamos a fazer também já, a começar a fazer algum estudo exploratório de como é que poderíamos suportar comunicações quânticas, nomeadamente sobre a nossa infraestrutura de PON, aqui, enfim, que é uma ligação direta, digamos assim, aos nossos produtos. Está muito longe, né, de ser um contexto de produto, portanto é uma coisa puramente exploratória, mas começa-se a pensar nestes termos. No Discretion, então, o nosso envolvimento é, sobretudo, na arquitetura e foi na prototipagem. Liderámos a package de prototipagem, neste momento está completa, temos um protótipo. Trabalhámos também em aspectos de resiliência da camada de controle, o SDR Controller, e desenvolvemos também alguns aspectos de uma SDN para controle dos rádios em cenário tático, que funciona um pouco como a camada de serviço cliente da rede de distribuição de chaves. Portanto, vamos distribuir chaves para os rádios depois poderem comunicar de uma forma segura. Fazemos depois também uma demonstração disso. No projeto PTQCI, perdão, a nossa responsabilidade esteve, ou tem estado, sobretudo, na arquitetura, e vai estar, ou está, também na implementação no campo, com QKD devices de diversos fabricantes, e com o desafio de fazer isto usando aquela arquitetura do Discretion, portanto, numa abordagem de SDN, quando as abordagens dos fabricantes, já lá vamos, são muito ainda viradas para dentro, não há aqui nenhum contexto aberto em que nós possamos lidar com vários fabricantes ao mesmo tempo. Portanto, isto é um desafio grande. Falar em desafios grandes, o mercado para o QKD. Já há muitos equipamentos. Nós fizemos ali umas fotografias de alguns equipamentos. Um deles está ali, naquela mesa, é aquele preto que está ali, da Lux Quanta. É do projeto PTQCI. Os clientes deste tipo de tecnologia são, para já, sobretudo, países e agências governamentais que estão preocupadas com a segurança, e com a segurança, sobretudo, da informação classificada, e sobretudo, com a possibilidade de outros países poderem ter acesso a essa informação, não é? Mas também, além dos países, já há um interesse bastante grande de grandes empresas, e mesmo, por exemplo, na interconexão de data centers, dos militares, em contexto de defesa também, para a passagem de informação secreta. Um defining moment aqui importante é a questão que o professor falou, do Y2K, que chamam o Year to Quantum. Há muita gente que compara isto ao problema do ano 2000, né? Do bug do ano 2000. Só que aqui o problema do ano 2000 toda a gente sabia quando é que ia acontecer. Este ninguém sabe muito bem, mas prevê-se que alguns no futuro, mais ou menos indefinido, mas relativamente próximo, vai ser possível eu quebrar os sistemas de criptografia de chave pública. E aí vai ser um momento altamente definido para o QKD. E vai surgir, e já está a surgir, mas esta questão vai ser cada vez mais premente, que é, ok, uso QKD, uso post-quantum, como é que eu combino as duas coisas para ter soluções seguras. Portanto, vão certamente surgir, e já estão a surgir, muitas soluções, tanto de uma tecnologia como da outra, como de híbridos das duas. Quanto aos devices, como eu dizia, eles são fabricados já por vários vendors.
Há alguns na Europa. Isto começou com 2 ou 3, antes havia 2 ou 3, era a ID Quantic e a Toshiba. A Toshiba é japonesa, a ID Quantic foi comprada pelos coreanos, portanto, é tudo muito na Ásia. A Europa tem uma preocupação premente com estas questões e tem estado, no âmbito do projeto EuroQCI, que a Catarina vai falar daqui a pouco, tem estado a motivar fortemente a criação de uma infraestrutura quântica europeia e a tentar criar todo o ecossistema necessário para ela, e isso passa por ter tecnologia que é completamente europeia. E então estão a começar a surgir também alguns fabricantes europeus de equipamento quântico. É o caso daquele tal Hydrolux Quanta, que é fabricado por uma empresa espanhola. Aquele QTI é fabricado por uma empresa italiana. O Think Quantum, creio que também é italiana. Portanto, há já alguns equipamentos de empresas europeias. Mas são equipamentos que, enfim, é uma tecnologia ainda muito infantil, digamos assim, não é uma tecnologia nova e, portanto, tem as limitações de tecnologias novas. Não há interworking entre os vários fabricantes, cada qual tem as suas soluções, não só ponto a ponto, mas também de rede, quando as têm. A gestão é muito limitada e é proprietária, não há nenhuma integração ao nível da gestão. A integração entre redes é também altamente limitada e a abordagem SDN, que é suposto poder ser a abordagem agregadora disto tudo, ainda é muito imberbe, enfim, ainda tem muito que andar, digamos assim, aquilo que os fabricantes oferecem em termos de SDN. E era isto, muito obrigado.